hoje, nessa aula, a gente vai dar o nosso primeiro passo. Vou disponibilizar para vocês um modelo de plano de aula para vocês utilizarem aí para se planejar, que esse é o primeiro passo, né? Fazer um plano de aula. O segundo passo é que eu vou dar a sugestão de você fazer esse painel, né? Vou ensinar você a fazer esse painel que foi todo feito com papel A4 impresso na impressora comum. Aqui eu colei, não tinha fita e acabei colocando aqui uns grampinhos, né, para segurar, por isso tá enrugadinho assim. Mas eu vou ensinar, vou postar o vídeo para vocês aqui com passo a passo de como fazer esse painel também. Então, na nossa aula de hoje, você vai ter um plano de aula para seguir e também vai aprender a fazer esse painel que você vai poder usar aí na decoração da sua salinha, né, e já para chamar a atenção das crianças. E também vou te mandar, né, vou te enviar o convite para você começar a convidar as crianças para sua aula. Então vamos dar continuidade, né, aqui ao nosso mini curso. Hoje eu vou mostrar para vocês, a gente vai partir aqui, né, vai continuar, né, do ponto roda de conversa, tá? Você já fez a recepção das crianças, você já orou com elas, já cantou com elas, e aí você vai partir para introdução do tema da aula. E eu não acho legal, sabe, a gente chegar assim já falando, hoje a gente vai falar sobre carnaval, tô fora. Não. Tem que ter uma introdução para que as crianças entendam o porquê, né, que nós estamos fora dessa comemoração. E aí a gente vai para essa sugestão que eu deixei no material em PDF para vocês. A gente pode começar, eu deixei também com vocês um calendário, tá? Mas vocês podem usar outro aí que vocês têm. Mas eu deixei um modelinho impresso de 2022, tá? Para vocês também usarem um calendário nessa. E aí você vai falar, no calendário tem muitas datas, né? E muitos feriados e muitas datas comemorativas. E aí você vai dizer, eu trouxe algumas datas comemorativas, né? Que nós comemoramos, nós cristãos comemoramos. E aí você vai começar. Qual será a data comemorativa dessa imagem? O que será que se comemora? Aí as crianças vão falar, né? Ou não. Se você já deu aula sobre o dia da Bíblia, elas vão gritar, né? Dia da Bíblia! E aí você vai colocar lá o cartãozinho Dia da Bíblia. Muito bem, nós comemoramos o Dia da Bíblia porque nós acreditamos na palavra de Deus, nós amamos a palavra de Deus e nós queremos comemorar, né, essas verdades que nos transformam e que nos ensinam o caminho para o céu. E aí você vai continuar, e aqui? E elas vão falando, é o dia da Páscoa, muito bem, nós comemoramos a Páscoa porque nós acreditamos que Jesus morreu, mas ele ressuscitou para nos dar vida. E aí você vai, né, relembrando um pouquinho. E essa, aí talvez, né, fique ali, Dia das Crianças, muito bem, um dia de brincar muito, um dia de agradecer a Deus pela vida das crianças, e nós amamos comemorar essa data. E aí você vai continuar, e essa? O Natal! Sim, nós comemoramos o Natal para celebrar o nascimento do nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí você vai conversar com as crianças. E aí, a partir daí, você vai dizer, nossa, quantas datas nós comemoramos, né? Quantas datas nós temos para comemorar. Mas vocês sabiam que nem todas essas datas comemorativas estão no calendário? E aí você vai chamar ele, você pode imprimir mais de um calendário ou levar mais de um calendário para a sala de aula, para dividir em grupinhos, para que eles vejam o calendário e olhem as datas comemorativas. Se forem crianças muito pequenas que não sabem ler, você faz a interferência mostrando onde ficam as datas, né, que ficam em vermelho e outras em preto, explicar, sabe, conversar sobre datas comemorativas com eles. E aí você vai perguntar quais dessas datas não estão no calendário. E aí eles vão descobrir, né, depois de analisar, que o dia da Bíblia não está no calendário. E aí você vai dizer, sabe por que o dia da Bíblia não está no calendário? Porque é uma data que nós cristãos comemoramos e que outras pessoas não comemoram, tá? E você vai falar mais ou menos isso.
E aí você introduz. Vocês sabiam que também tem uma data que as outras pessoas comemoram e que nós cristãos não comemoramos? Eles vão pensar e aí você vai dizer exatamente. Vamos olhar no calendário? Março. 1º de março. O que está escrito? Carnaval. Exatamente. Nós estamos fora. Muito bem. No dia 1º de março de 2022 vai ser comemorado o Carnaval. E nós não comemoramos essa data, assim como muitas pessoas não comemoram o dia da Bíblia. Para nós, comemorar a Bíblia é poder dizer que nós a amamos, que nós acreditamos nas verdades que estão nesse livro tão precioso. E para algumas pessoas, o carnaval é uma festa alegre, feliz e colorida. Mas tem muita coisa no carnaval que não agrada a Deus. E nós não podemos comemorar, nós não podemos participar de coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, que nos prejudica fisicamente e espiritualmente também. E a nossa aula de hoje é sobre isso. Carnaval, tô fora. E aí você vai fazer, né, esse primeiro contato com as crianças sobre o tema. A partir daí, você vai introduzir o versículo bíblico para que a criança possa fazer a ligação do texto bíblico com o tema da aula, certo? E aí, nesse momento, depois que você apresentou, né, as datas comemorativas, falou sobre o carnaval, você vai contar um pouquinho da história do carnaval, que inclusive está no PDF. É importante, né, manter essa informação para as crianças, para que elas saibam por que nós não comemoramos. É muito vago você dizer para as crianças assim: a gente não comemora porque não é de Deus, sabe? Tem que mas por que não é de Deus? O que tem no carnaval? O que tem nessa comemoração que realmente entristece a Deus? E aí você precisa contar ali uma história, uma informação, dar uma informação de fato, como que surgiu o carnaval, o que aconteceu para que essa festa acontecesse e por que nós não comemoramos, tá? É muito importante. E aí depois que você faz essa introdução, faz essa roda de conversa com as crianças, explica o que é o carnaval para elas entenderem, e aí você vai agora fazer a aplicação bíblica, você vai mostrar biblicamente por que nós não comemoramos o carnaval, que é através do versículo bíblico e do ensinamento da contação da história, da ministração, do ensinamento cristão. Para conhecer o versículo bíblico, eu fiz esse recurso que vocês vão receber também aí no PDF, que é o versículo numa cestinha de cachos de uva. O que acontece? Por que eu coloquei um cachinho de uva? Porque a gente vai falar sobre o fruto do Espírito. Eu gosto muito de usar uma fruta, porque é o fruto, né? Divididos em partes. E aí eu gosto sempre de usar uma fruta só, e aqui eu coloquei o cachinho de uva. E o versículo é: pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Romanos 8, 5, 8. E aí você vai fazer a leitura do versículo, vai explicar o versículo para as crianças e vai fazer ali um momento de recapitulação do versículo para que elas memorizem, tá? Lembrando sempre que a gente faz essa recapitulação usando um recurso, né, que ajuda as crianças a memorizar, mas durante toda a aula é sempre bom a gente voltar no versículo, sabe? Se você estiver lá explicando sobre obras da carne, você vai falar porque a palavra de Deus diz em Romanos 8, 5, 8 que quem é da carne vai se inclinar para as coisas da carne, mas nós somos do Espírito, então nós nos inclinamos para as coisas do Espírito, sabe? Sempre trazendo à tona ali durante a aula, sempre trazendo à tona, ou louvando lá a sugestão de cântico que eu deixei para vocês, que é exatamente sobre os frutos do Espírito, tá? E aí, para a memorização do versículo, a primeira sugestão que eu vou deixar para vocês é uma que vocês já conhecem, que é o pote, né, para memorizar. Essa você já conhece, inclusive quem fez o livro, quem fez o mini curso sobre o dia da Bíblia já viu, e eu também tenho o link no meu canal. São várias fichinhas, as crianças vão pegar, ó, e tem comandos, com a mão na cabeça, né, e a criança põe a mão na caixa, deixa eu pegar outra aqui.
falando baixo, a criança vai falar bem baixinho o versículo. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Romanos 8, 5, 8. Entende? Com a mão na cabeça. E aí, cada criança pega um comando e faz. Essa é uma sugestão que eu sempre uso, porque quando as crianças olham a latinha, elas já ficam todas, né, super contentes, porque sabem que vai se divertir e vai aprender também. Mas uma outra sugestão, eu não tô com as bexigas aqui, mas que você pode fazer é levar uma bexiga para cada criança, tá? Tem que ter a quantidade certa de crianças. Se você tem 10 crianças, 10 bexigas. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse versículo e vai recortar e colocar em cima da mesa. Só que vai estar faltando algumas palavras. Por exemplo, pois os que são segundo. O segundo não vai estar lá, vai estar dentro de uma bexiga. A carne, inclinam-se, não vai estar na mesa, porque vai estar dentro de uma bexiga, sabe? Você vai separando por palavras, claro que nem todas as crianças vão ter uma palavra dentro da bexiga, tá? Você vai pegar aqui umas 5 ou 6 palavras e colocar, e aí quando as crianças começarem, você vai dar um comando, né? 1, 2, 3, valendo. Podem encher as bexigas. E elas vão encher até estourar as bexigas. E aí, quando estourar e tiver uma palavrinha, a criança vai até a mesa e precisa colocar no lugar certo. Mas quando essa criança for até a mesa, todas as crianças precisam estar na mesa, tá? Para que todas possam dizer, não, é ali, ou então é aqui, tá errado, para que elas possam interagir e ver onde realmente cada palavra se encaixa, para ver se elas estão memorizando o versículo. Se você perceber que elas não estão lembrando, aí você vai fazendo a recapitulação, né? Você vai lendo o recurso para ver se elas lembram onde que é. Pois os que são segundo a carne, e quem tiver com a palavrinha segundo já vai saber que tem que colocar ali, entende? Para que haja essa mobilização e as crianças possam memorizar, se divertir, interagir, que é o mais importante. Bom, agora nós vamos para a parte da contação da história, né, da aplicação do ensino bíblico, onde vocês vão ensinar as crianças sobre fruto do Espírito e obras da carne. Porque basicamente se vocês lerem lá o esboço que eu deixei para vocês, é esse o objetivo, é onde a gente quer chegar. A gente vai conversar sobre o carnaval com as crianças, explicar para elas como que surgiu, né, como que o carnaval foi criado, mas é importante que a partir disso você ensine biblicamente porque nós não comemoramos. E a explicação mais simples não comemoramos porque somos do Espírito, nós não andamos segundo a nossa carne, nós não satisfazemos o nosso desejo, o desejo da nossa carne, e sim o desejo, né, que vem do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. E para que as crianças consigam identificar o que são obras, o que são o nosso desejo carnal do nosso desejo espiritual, elas precisam saber o que são frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito, a gente tem o hábito de falar frutos, mas é o fruto do Espírito e as obras da carne. E aí vocês receberam o material em PDF, né? Dos frutos do Espírito e as obras da carne. Eu coloquei assim 2 potinhos, mas se você tiver cestinhas, fica muito mais legal para colocar aqui a melancia. E aí, a melancia vocês receberam ela fatiadinha, né? E cada pedacinho da melancia tem um fruto do Espírito. E aqui a largatinha, né? Tem uma das obras da carne. E aí você vai explicar para as crianças o que são frutos do Espírito e o que são obras da carne. E explicar que existe uma guerra entre as obras da carne e os frutos do Espírito. E essa guerra acontece dentro de nós, né? O nosso espírito está sempre em guerra com a nossa carne e nós não podemos satisfazer a nossa carne. E é isso que acontece no carnaval. As pessoas satisfazem os seus desejos carnais. Como? Através da idolatria, através da lascívia, né? E vocês vão mostrando e tentem explicar assim de forma bem sucinta. Prostituição, isso acontece muito no carnaval, muita impureza, muitas brigas, muita discórdia. E aí vocês vão explicando para as crianças, né, cada uma dessas obras da carne.
Mas o nosso espírito, ele é cheio de, deixa eu pegar um aqui, de amor. O nosso espírito é cheio de paz. O fruto do espírito nos traz alegria, e é uma alegria boa, uma alegria verdadeira, longanimidade. Aí você vai explicando todos os frutos do espírito, assim como você também precisa explicar todas as obras da carne, tá? Coloquei assim em potinho, mas como eu sempre falo para vocês, tem uma outra sugestão, né? Eu gosto de usar assim, inclusive do dia da Bíblia eu fiz assim, que é colocar aqui, ó, você pode colocar aqui, prender com um colchete bailarina aqui, ó, e eles vão descendo, tá vendo? Esse papel que eu imprimi não é um papel tão, a gramatura é mais fina, então ele tá meio bombeando assim. Eu gosto de usar o 240 para esses recursos impressos. E aí vem todos aqui, ó. Você pode usar o colchete bailarina assim. Mas como tem pessoas que têm dificuldade para encontrar, e aí eu trouxe essa sugestão de você colocar numa cestinha, tá? Eu não tinha uma cestinha, usei um potinho de sorvete, mas super tranquilo para contar a história. Lembrando que você precisa estudar o esboço, pegar a sua Bíblia, orar, buscar do Senhor, não se prender só naquilo, para que o Senhor direcione você, para que você dê a sua aula que realmente vai transformar a vida da sua criança, porque a criança que eu ensino não é a mesma criança que você vai ensinar, e mesmo ali, você tendo 10 crianças, cada uma aprende de um jeito. Então ore, busque ao Senhor, pegue a palavra de Deus e se dedique, né, entender o propósito de Deus para suas crianças. Eu tô dando sugestões para você trabalhar o tema, mas quem vai te direcionar onde realmente você precisa ir é o Espírito Santo de Deus. Bom, para nossa sugestão de atividade, né, você pode, na verdade, levar 2 árvores para cada criança, né, num papel A4 normal, ou você pode expor assim como eu fiz, uma árvore sem frutos e uma árvore com frutos. E aí você vai dizer que essa árvore sem frutos representa as obras da carne. E aí você vai perguntar para eles, o que para vocês é obra da carne? Né? Por que essa árvore não tem fruto? E aí as crianças vão falar, porque se prostituiu, ou porque não deu fruto, porque fez alguma coisa errada, porque mentiu. E você vai escrevendo mentira, roubo, sabe, o que eles forem falando ali, né? Criança é imprevisível e pode falar coisas que você nem imaginou que falariam. E aí, a árvore que tem frutos. E aí eles vão, obviamente, dizer que essa é uma árvore com fruto do Espírito, porque essa árvore tem frutos. E aí você vai pegar, né, aqui, ó, você vai a maçãzinha, você vai colocar uma fitinha atrás para você conseguir retirar, e você vai entregar para cada criança para ela escrever um fruto do Espírito. Quando essa criança escrever, traz novamente para a árvore. E aí você pode deixar lá exposto já na sua sala de aula. É uma atividade que elas, né, vão se divertir, vai ficar exposto para elas sempre lembrarem a importância do fruto do Espírito na nossa vida. Bom, e agora nós vamos para a parte das lembrancinhas, tá? As lembrancinhas são bem simples, as sugestões que eu vou trazer aqui para vocês, mas vocês podem ir em busca de outras sugestões. A primeira é que você dê uma maçã, né, num saquinho para as crianças. É um fruto, e aí elas vão sempre lembrar, obviamente que elas vão comer, mas elas sempre vão lembrar com carinho desse presentinho e vão lembrar da importância do fruto do Espírito. Outra sugestão é você fazer uma arvorezinha, né, com o caule aqui pode ser um rolo de papel higiênico, ou você pode usar papel Paraná para fazer uma arvorezinha de EVA ou de papel mesmo, qualquer papel verde, e colar, nesse caso aqui, que eu usei para uma outra atividade, eu colei florzinhas, né, de cetim, mas você pode colar balas, sabe, tem umas balas vermelhas, elas têm até como se fosse um moranguinho por fora, você pode colar e dar de lembrancinha para as crianças, e eu tenho certeza que elas vão amar e jamais vão esquecer que elas precisam gerar frutos do Espírito. Bom, gente, então é isso. Lembrando que tudo que eu mostrei aqui para vocês foram sugestões, tá? Não é nada que vocês precisam fazer à risca, vocês vão orar e pedir o direcionamento do Senhor para que Ele
direcione vocês. A minha maior contribuição aqui foi disponibilizar os materiais, né? Montar os materiais e disponibilizar para vocês, para que vocês tenham aí mais facilidade na hora de planejar a aula. Lembrando que eu disponibilizei para vocês o plano de aula para que vocês elaborem, né, como querem que essa aula seja construída, o painel para que vocês tenham na decoração de vocês, introdução da aula, atividade, versículo bíblico, sugestão de lembrancinha, tudo para vocês utilizarem nessa aula. Usem com muito carinho e que o Senhor abençoe a vida de vocês. E muito obrigada mais uma vez por confiar em mim. Eu quero ser muito grata a Deus pela vida de vocês. Vocês foram uma bênção na minha vida e a minha oração é para que eu seja bênção na vida de vocês e de que de alguma forma eu possa ter contribuído. Qualquer dúvida, eu vou estar por aqui pelo grupo, é só me chamar. Se você não entendeu alguma coisa do material, se você quer fazer alguma observação, pode me chamar que a gente conversa e depois eu quero ver todas vocês aplicando essa aula. Me mandem fotos, porque eu fico assim, às vezes vocês não me mandam e eu fico sem saber, meu Deus, será que elas se aplicaram? Será que elas fizeram mesmo? Porque o mais importante do que você comprar e ter acesso a esse material é você dar a aula para que as crianças possam aprender e crescer espiritualmente, tá certo? Então, Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada. Até a próxima, em nome de Jesus. Tchau! Vamos lá, tô aqui com o PDF, né, do painel e vou clicar aqui na impressora. Se fosse para fazer uma impressão normal, aqui já ia tranquilo. Mas, como eu quero uma impressão de pôster, eu vou vir aqui, ó, nessa setinha. Isso aqui, gente, é pra minha impressora, que é uma L31, uma Epson L3150. E também muda de um programa de computador para outro, tá? Então, eu vou clicar aqui e aí vai abrir essa janela, eu vou em preferências. Aí, independente do modelo da sua impressora, você vai em preferências, vai abrir uma caixa parecida com essa, tá? E é aqui que a mágica acontece. Vou colocar a qualidade alta, vou colocar colorido. Aqui, ó, multipáginas. Pode ser que na sua impressora tenha pôster, é a mesma coisa. E aí, eu vou imprimir aqui na maior quantidade, que são 16 páginas, que é para ele ficar grandão, tá? E se você quer menor, você escolhe menor, enfim. Eu quero esse grande, tá? E aí, pronto, né? Tá aqui, ok. E aí, eu vou colocar aqui, ó, páginas, tá? Vou escolher aqui, porque eu quero apenas a página 6, que é a página 5, né? Que é a página do pôster, tá? E aí, coloco para imprimir. E daí, as folhas vão ficar impressas assim. A gente vai começar a montar, né? Sentei aqui no chão, porque fica mais fácil, vai ficar bem grande. E aí, eu vou mostrar para vocês, né, como que é o processo de montagem. Normalmente, as folhas saem na ordem, tá? Na ordem de montagem que você imprimiu. Então, a gente vai só colocando. E aí, gente, a gente vai unir as folhas assim, tá vendo? Pode ser que, se você for fazer pela primeira vez, dê um pouquinho de trabalho. Mas é só seguir a ordem das folhas e montar a imagem, tá? Que você imprimiu. E aí, qual que é o próximo passo? Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui esse. O que vocês vão fazer? Essa imagem aqui completa essa de cima, completa essa folha verde. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar essa parte branca aqui, tá? E vai colar aqui. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá, eu já cortei, tirei essa barrinha branca que tava aqui. E agora, essa imagem encaixa aqui. Eu tô só com uma mão, então eu não vou conseguir encaixar aqui direitinho pra vocês agora. Mas é basicamente isso aqui, tá vendo? Você vai encaixando até tá tudo certinho, viu? Fica quase nem aparece que tá sendo uma colagem aqui. Eu recomendo que você use cola para isopor, porque cola para isopor não mancha nesse papel A4 branco, tá?
não fica aquelas marcas de cola branca, né, que normalmente fica. Então, vou colar aqui e vou mostrar pra vocês. Você vai pegar aqui, ó, e vai passar cola nessa barrinha branca, só na barrinha branca, tá? E aí, depois, você vem e faz a colagem. Vou mostrar o resultado. Pronto, gente, fica colado assim, tá? E aí, esse processo você vai fazer em todo o painel, cortando, observando. Aí é preciso que tenha muita atenção. Por exemplo, aqui, ó, eu gosto sempre de cortar a parte que é mais fininha e deixar a parte que é mais grossa, porque você vai colar por cima. Então, observe assim, ó, sempre cortando aqui desse lado, ó. Tá vendo que a barrinha aqui é mais grossa e a barrinha que vai encaixar é mais fina? Você faz o corte nessa que é mais fina e sobrepõe, tá? Vou montar e mostrar aqui pronto pra vocês. E o resultado final fica assim, ó. Eu coloquei aqui com grampinhos, mas aí na parede você pode colocar com fita, tá? É porque eu anexei aqui na minha cortina e a fita adesiva não pegou. A minha impressora também tava com probleminha e saiu 2 tons, tá vendo? Mas enfim, gente, tá ótimo, né? A gente é um investimento baixo, então, para ter um painel aí pra decorar é para ter o tema da sua aula.